Senhor presidente, André Moura como líder. Presidente, o Everton pela liderança do PDT. Tem uma fila, deputado. Presidente, Sim, pelo Brasil. O deputado André Moura, melhor dizendo, vai falar pela liderança do governo daqui a pouquinho. A gente só vai trazer uma informação rápida sobre o quórum da votação. Lembrando que é uma proposta de emenda à Constituição, Carlos. Portanto, são necessários 308 votos numa votação nominal. Os deputados estão analisando a proposta em primeiro turno. Haverá ainda um intervalo de 5 sessões para que o segundo turno aconteça. Deputado André Moura, do PSC de Sergipe, líder do governo. A leitura de parte da decisão do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que negou a liminar da oposição, liminar essa que a oposição pedia, meu caro deputado Rosso, dizendo que essa matéria era inconstitucional. E o deputado e o ministro Barroso, de forma muito clara, e lógico que eu não vou ler o teor completo da decisão do ministro Barroso, mas para deixar claro para a oposição que pensa pequeno, que pensa rasteiro, que pensa que quanto pior, melhor para eles, não pensa grande, não pensa no Brasil como pensa todos nós que fazemos parte do governo do presidente Michel Temer, deixar bem claro aqui quando diz o seguinte, parte da decisão do ministro Barroso. A responsabilidade fiscal é fundamento das economias saudáveis e não tem ideologia. Desrespeitá-la significa predeterminar o futuro com déficits, inflação, juros altos e desempregos e todas as consequências negativas que dessas disfunções advêm. A democracia, a separação de poderes e a proteção dos direitos fundamentais decorrem de escolhas orçamentárias transparentes e adequadamente justificadas, e não da realização de gastos superiores às possibilidades do erário que comprometem o futuro, cujos ônus recaem sobre as novas gerações. Por certo, há risco de setores mais vulneráveis e menos representados politicamente perderem a disputa por recursos escassos. Porém, esta não é uma questão constitucional, mas política, a ser enfrentada com mobilização social e consciência cívica e não com judicialização. Essa é parte da decisão do ministro Barroso, que negou a liminar da oposição, mantendo, portanto, a votação dessa PEC de forma constitucional e com a responsabilidade que tem que ter o parlamento brasileiro. Dizer, senhor presidente, que o ajuste fiscal é condição fundamental à retomada do crescimento econômico. A nossa missão, a missão do governo federal, entretanto, é de enfrentar o desafio de promover o ajuste fiscal a partir de um déficit primário de 170 bilhões de reais previsto para 2016, culpa de uma herança maldita que recebemos do governo anterior, do governo do PT. A nova diretriz para as contas públicas é um importante passo para a sustentabilidade política e fiscal de um governo que tem responsabilidade com o futuro desse país e não com o governo, como o governo anterior do PT, que trouxe a inflação na casa dos 2 dígitos, que trouxe a recessão na casa dos 2 dígitos e que, acima de tudo, levou os brasileiros a 12 milhões de pessoas, de pais de famílias desempregados, 12 milhões de desempregos por culpa da política equivocada do PT, do governo anterior. Temos a certeza que este parlamento, daqui a mais alguns instantes, vai mostrar a responsabilidade que tem e que tem a base do governo em aprovar esta matéria, o compromisso com o futuro do Brasil, o compromisso de quem verdadeiramente tem responsabilidade. Eu tenho certeza que os efeitos do regime fiscal que iremos aprovar, ele é aplicado a todos os poderes. Logicamente que, no prazo de 10 anos, a regra poderá ser revista, mas, acima de tudo, nós temos vantagens claras com o regime fiscal. A vantagem de reduzir a pressão por aumento da carga tributária, porque este é um governo que não busca aumento de carga tributária
como fazia o governo do PT, que aqui buscava solução para os problemas, através de projetos que traziam nova carga tributária, aumento de juros e, acima de tudo, fazia com que o povo brasileiro, os mais carentes, os mais humildes, pagasse a conta da irresponsabilidade e da incompetência do governo anterior. Nós vamos, acima de tudo, senhor presidente, mostrar o compromisso que tem esse governo. E exatamente o compromisso que nós temos é aprovar esta PEC, que aumenta a confiança dos investidores, fortalece o planejamento e, acima de tudo, demonstra a responsabilidade que tem que ter o Brasil, a exemplo de outros países que têm regras de controle de gastos que, acima de tudo, geram resultados fiscais mais consistentes. Portanto, senhor presidente, eu tenho certeza que esse parlamento, com a responsabilidade que tem, com o futuro do Brasil, com as gerações futuras, irá aprovar esta PEC que impede uma trajetória explosiva da inflação, impede uma trajetória explosiva da recessão, de gastos com juros, como fazia o governo anterior, impede que a dívida pública siga uma trajetória não sustentável e, acima de tudo, expectativa de que a inflação ela convergirá de forma mais rígida. Portanto, senhor presidente, em nome de todos que compõem a base do governo, nós queremos agradecer a todos os líderes que durante todos esses dias se somaram, se uniram em prol do Brasil, mostrando a unidade dessa base, mostrando a unidade de um governo que tem responsabilidade, que tem compromisso com o futuro desse país, mantendo, portanto, os investimentos na área de saúde e de educação, deixando bem claro, porque a verdade vai prevalecer com números, e os números mostram que, se a regra atual prevalecesse, o investimento na área de saúde, por exemplo, para 2017, no orçamento, seria de 103 bilhões de reais. E com a nova regra, o orçamento previsto para a saúde será de 114 bilhões de reais, no incremento de 11 bilhões, garantida a correção da inflação nos anos subsequentes. Da mesma forma na educação. E é assim que nós fazemos, mostramos com números, enfrentamos as mentiras, enfrentamos aqueles que não têm compromisso com o Brasil, mas, acima de tudo, mostramos o compromisso que tem o governo da retomada do crescimento, da estabilidade econômica, do combate à inflação, do combate aos juros, do combate à recessão, mas, acima de tudo, como diz o presidente Michel Temer, acima de tudo, na busca da retomada dos empregos, dos mais de 12 milhões de pessoas que perderam seus empregos, volto a repetir, por culpa da política econômica equivocada do governo anterior, do governo do PT. É assim que a PEC 241 vai tirar de vez o Brasil do vermelho. A PEC 241 é a PEC da responsabilidade. E para mostrar que essa base do governo tem responsabilidade com o Brasil, além de agora aprovar o substitutivo, queremos aqui solicitar toda a nossa base que permaneça em plenário. Ainda temos os destaques para poder votar. Então, pedir que a base permaneça em plenário, que a base não saia, que a base mostre a sua unidade, e agradecer mais uma vez a todos os nossos líderes que demonstraram, acima de tudo, compromisso com o futuro do Brasil. Agradecer a todos os parlamentares de todos os partidos que compõem a base do governo. Agradecer a condução que deu, sempre de forma muito correta, muito retilínea, muito transparente, do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, mas agradecer e parabenizar, principalmente, ao presidente da República, ao presidente Michel Temer, o grande comandante desse processo da retomada do crescimento e da estabilidade econômica, o presidente do diálogo, o presidente que trata o parlamento de forma respeitosa, o presidente que senta para dialogar com a sua base, para conversar, para buscar os entendimentos, para buscar o equilíbrio, mas, acima de tudo, para buscar a retomada do crescimento, da estabilidade e da autoconfiança. A aprovação dessa PEC é a certeza que os investidores voltarão, os agentes econômicos, a investir no Brasil, acreditar nesse país. E, acima de tudo, a certeza que vamos gerar de novo os empregos perdidos pelos brasileiros por culpa da política econômica do Brasil. Viva ao governo do presidente Michel Temer, viva a base, viva todos os nossos partidos. Vamos aprovar a PEC, vamos se manter em plenário, Vamos baixar a faixa, por favor.
Vamos mostrar Deputado Geraldo. que essa é a PEC da salvação do Deputado povo Geraldo. brasileiro, que essa é a PEC da responsabilidade, essa é a PEC de quem tem compromisso com o Brasil, mas pessoal parar essa de é a berrar PEC também. da morte. Abaixa do a faixa, PT. por favor. Viva o Brasil, viva a responsabilidade do nosso país. 485 na casa e 482.